Boa noite, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Todos que estão assistindo esse vídeo, espero que vocês estejam bem. Quero deixar aqui uma palavra do Senhor para vocês, com a direção do Espírito Santo, sobre renúncias. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas quero falar um pouco para vocês sobre renúncias. No começo da minha caminhada com o Senhor Jesus, que eu aceitei Ele como meu Salvador, que Ele começou a fazer a obra dEle em mim, né? Que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. O Senhor sabe o dia que vai libertar aquela pessoa que você tanto tem orado. O Senhor sabe o dia que vai cumprir a promessa em sua vida. Assim é a nossa conversão. Muitas vezes a gente acha que é no nosso tempo, no nosso momento e na nossa hora, mas não é. A nossa conversão é uma coisa que quando aceitamos o Senhor Jesus, não somos nós que se convertemos sozinhos, é o Senhor que nos converte à palavra dele, né? Ele abre os nossos olhos para o conhecimento da sua palavra. E a renúncia, ela é uma base que ela é necessária na nossa vida cristã. E o Senhor me deu esse tema para este vídeo, para passar e deixar uma mensagem para vocês. Eu não sei se vocês já estudaram, pesquisaram, já leram na Bíblia, mas a renúncia é aquilo que você renuncia por amor ao Senhor. Eu vou ler aqui um texto de primeira para vocês, da palavra do Senhor Jesus Cristo, que se encontra em João 16, do 24 ao 26, que fala assim: Então disse Jesus aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida, por amor de mim, a achará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou o que dará ao homem em recompensa da sua alma. No começo da nossa caminhada cristã com o Senhor, pode ser que a gente ainda não conheça a renúncia, mas ao decorrer do tempo em que eu e você passamos tempo com Jesus, conhecendo sua palavra, conhecendo a luz da palavra, né, que nos liberta, a gente tem que renunciar coisas, muitas vezes pessoas, muitas coisas, até comportamentos nossos. Comigo foi assim. O Senhor me deu a oportunidade de renunciar a algumas coisas da minha vida. Eu não só renunciei à amizade, eu não só renunciei o meu comportamento, mas sim também renunciei até aquilo a qual eu vestia, né? Aquilo a qual eu botava sobre o meu corpo, aquilo a qual eu usava como costume, né? Como acessório e tal. Então foi uma mudança totalmente grande, uma renúncia totalmente grande. Muitas pessoas podem pensar que pode ser religiosidade, mas só o Senhor sabe da sua renúncia. A sua renúncia, o Senhor conhece o seu coração e conhece a sua mente. Assim como o Senhor também conhecia o meu coração e a minha mente. Conhecia aquilo que poderia me afetar na minha caminhada cristã com Ele. Então, você que está pensando se renunciar ou não, renuncie. Isso que está lhe afastando da presença do Senhor, renuncie aquilo que está lhe afastando da oração. Melhor é a presença do Senhor, né? Aqui como o texto fala, né, que a gente tem que renunciar a si mesmo, tomar sobre si a cruz. Nós temos que tomar a nossa cruz, né, e seguir o Senhor Jesus. Então, nós temos que ser uma nova criatura. Cada dia que passa, cada dia da nossa vida, a gente carrega uma cruz, né? A gente tem que ser semelhante a Jesus. E é mudar totalmente. Se lhe chamarem de religioso, de crente fanático, não ligue, prossiga na caminhada com Jesus. Renuncie naquilo que Ele está te pedindo, porque Ele sabe do teu futuro, Ele sabe do teu amanhã.
E eu lerei mais um texto aqui para vocês, para a gente meditar na palavra do Senhor Jesus. Se encontra em Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que, dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Em pensar que todos aqueles discípulos do Senhor, os 12 discípulos que o Senhor escolheram, eles renunciaram a alguma coisa. Se a gente for ler as passagens do Novo Testamento sobre os discípulos, a gente vê que eles renunciaram a alguma coisa da vida dele. Assim é comigo e com você que está assistindo esse vídeo. Quando o Senhor nos escolhe para um propósito, para um chamado, e principalmente aquele que é escolhido para uma grande obra, ele precisa de renúncias. Porque assim é uma das confirmações que o Senhor lhe chamou. É uma das confirmações que o Senhor lhe chamou. Porque aqui, como diz, né, o texto, assim, pois todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Se eu e você não temos a capacidade de renunciar a algo, ou de querer renunciar a algo, a gente não pode ser chamado de discípulo, chamado daquele que vai levar as boas novas. Porque nós temos capacidade, não temos, se não escolhermos renunciar, a capacidade de obedecer. E a caminhada com o Senhor precisamos de obediência. Seja criança, seja adulto, seja jovem, seja idoso, todos aqueles que se tornam uma nova criatura através do Evangelho, através da palavra, ele precisa obedecer e precisa renunciar. Assim como o texto, assim como Lucas nos retrata, né? Então, que possamos ter a capacidade de renunciar aquilo que o Senhor nos pede, porque aquilo que renunciamos, no momento em que o Senhor nos pede, nos aproxima mais dele, nos aproxima mais da oração, nos aproxima mais da presença do Senhor, né? Eu lerei também outro texto aqui para vocês, para a gente meditar mais um pouco na palavra. Se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, que fala assim: mas o que para mim era ganho, tive-o por perda por causa de Cristo. E você que pensa que renunciar é algo, somente uma amizade, né? Porque tem muitas pessoas que são apegadas a pessoas, né? Pegada a um momento, pegada a uma tal amizade que pode lhe prejudicar no caminho ao céu, pode lhe prejudicar nessa caminhada ao Senhor Jesus. Então, tive-o por perda por causa de Cristo. Então, se você perde algo, se você renuncia a algo por causa de Cristo, você não perdeu, você ganhou por causa do seu Senhor. Porque quando você renuncia, você não perde, você ganha. Porque não tem nada melhor do que a presença, não tem nada melhor do que estar andando com Cristo em obediência, em santidade e em paz. Assim, o inimigo da nossa alma, ele não pode fazer o que ele quer conosco. Porque a vida cristã não é só levar o nome de crente, não. A gente tem que ser aquilo que está pregando e aquilo que também está estudando, como muitos de nós faz devocional, para se aproximar mais da palavra do Senhor. Também vamos ler mais outro texto para a gente meditar na palavra. Se encontra em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão e a ganância, que é idolatria. Então é isso. Eu não sei qual é a sua renúncia, né? Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando para enfrentar algum tipo de situação. Mas você conseguirá. Seja ela uma imoralidade sexual, uma impureza, um mau pensamento, um mau sentimento. Mas prossiga, porque o Senhor, ele pode lhe ajudar a renunciar isso. Porque a presença dele é melhor do que aquilo que você tem guardado e não tem renunciado. Não perca a presença do Senhor por conta de um momento,
por conta de uma amizade ou por conta de até algo que você bota sobre o seu corpo. Deixe a presença do Senhor resplandecer sobre o seu rosto. E principalmente, aquele que renuncia, né? Assim como a gente leu aqui em Lucas, capítulo 14, 33. Pois todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Queira ser discípulo do Senhor, renuncie aquilo que você tem guardado, aquilo que o Senhor tem lhe pedido para renunciar. Você não está perdendo. Você não está perdendo. E essa mensagem que quero deixar para vocês. Queira tirar da sua vida aquilo que o Senhor já lhe pediu para tirar. É melhor a presença do Senhor, né? Porque a caminhada, ela requer, tem muitas perdas, mas é lucro quando temos a presença do Senhor Jesus. Em volta pode ser perdas. Você pode olhar para a situação e dizer, eu deixei muitas coisas, mas não está adiantando de nada. Pois saiba que está adiantando sim, porque a palavra diz ao contrário, diz totalmente ao contrário, porque não se torna perda quando você faz isso por Jesus, pela presença do seu Senhor. Vou fazer uma oração para que o Senhor possa nos ajudar a ter capacidade de renunciar na nossa vida enquanto estamos aqui na terra, né? Senhor Jesus, meu Pai amado, meu Pai querido, que o Senhor possa, Pai querido, visitar esta pessoa, Senhor, que está assistindo este vídeo, Senhor, possa capacitá-la, possa me capacitar, Senhor, a renunciar. E que possamos entender, Senhor, que quando renunciamos, quando deixamos algo, Pai querido, pela Tua presença, não estamos perdendo, mas sim estamos ganhando. E também estamos nos tornando uma nova criatura, assim como o Senhor quer de nós. Capacita nós, Senhor, a obedecer. Capacita, Senhor Deus, essa pessoa a obedecer. Se essa pessoa é convertida ou não. Aleluia, que o Senhor possa tocar no seu coração e na sua mente. E possa nos abençoar com a sua presença. Pai, vai de encontrar esta pessoa, visita este coração e essa mente. E que essa palavra, aleluia, testifique em seu coração. Pai, te agradecemos por esta mensagem, por este momento, que o Senhor abençoe esta pessoa em nome de Jesus. Amém.